falar um pouquinho sobre o altar. O que é o altar? Então, primeiro vamos conceituar o altar. Aqui na mesa vocês podem ver que eu já montei um altar mais aqui, só para vocês terem uma noção do que vocês podem fazer. O altar, ele vem de altare, que é um local elevado. Todas as religiões do mundo fazem a utilização de altar. Ele sempre tem essa coisa de ser acima, de ter uma certa altitude do chão, como se fosse uma forma de aproximar do sagrado, se aproximar do céu, que é a nossa noção de sagrado que a gente tem. Então o altar é isso. Todas as culturas do mundo fazem uso. Os cristãos, por exemplo, como os protestantes e os católicos, têm o altar dos santos, tem o altar onde é feitas as pregações. É sempre um local que concentra maior essa energia. Nós que trabalhamos com essas correntes de magia, o povo cigano também não é diferente, a gente tem o nosso altar pessoal. Porque nós entendemos que a divindade não precisa de um pontífice. Nós não precisamos de uma pessoa para determinar como a espiritualidade vai intercambiar com a gente. Muito pelo contrário. O nosso contato com a divindade ele se dá de forma direta, sem a necessidade de intermediários, de intercessores. O que nos permite ter um contato diário com as divindades, com a nossa espiritualidade de modo geral. E o altar é isso. Então a primeira coisa que eu destaco com relação ao altar é que o altar ele vai te servir como uma ponte no dia a dia da sua vida para entrar em contato com essas forças que te acompanham, que te protegem e que são sempre ao seu redor. Então você pode fazer N tipos de altares. Existem altares de divindades, existem altares mistos. E este é o altar cigano, que faz parte do nosso curso. É necessário ter um altar cigano para que eu possa trabalhar com a egrégora cigana? Não. Mas se você tiver, é interessante, porque o altar ele vai concentrar uma gama de elementos que vai somatizar, agregar naquele local aquela energia específica. Então, se conectar com uma energia que já existe uma concentração dela se torna mais fácil, até pela própria lei de similaridade, onde os iguais se atraem. Então você tem uma condição muito maior de acessar os espíritos ciganos, a egrégora cigana, dentro desse campo de energia que só se torna o seu altar. O altar cigano, não existe um local específico onde você possa montar ele na sua casa. A única ressalva que eu faço é que não se deve montar altares em banheiro. Às vezes a gente acaba, por falta de espaço, talvez por alguém da família, fazendo rituais e montando altares no banheiro. Não é tão incomum como vocês pensam. Eu não sugiro, mesmo que vocês utilizem algum elemento que purifique aquele ambiente, não é um local favorável. Porta de banheiro não deve nem ficar aberta, para se falar a verdade. Mas isso é assunto para outra aula. Em 2018, nos próximos cursos, a gente vai ter alguma coisa de Feng Shui chegando por aí. Mas essa não é a proposta do nosso curso. A proposta do nosso curso é falar da egrégora cigana. Então vocês podem montar em qualquer ponto da casa. A ressalva que eu faço é essa: não coloque no banheiro. Se possível, coloque num local na sua casa mais reservado, para que o olhar alheio, a curiosidade não profane o seu altar, evite toques de pessoas desnecessárias. Porque o altar, gente, ele é uma coisa muito pessoal da gente. As pessoas, nós como seres humanos, somos seres energéticos. Um toque em determinado objeto já passa parte da nossa energia para aquele objeto, ao mesmo tempo que recebe parte daquela energia para a gente. Então, se qualquer pessoa que acessa a sua casa, um conhecido, toca, talvez a energia daquela pessoa não seja favorável. E como são elementos que vão representar a sua espiritualidade, um pouco de zelo, um pouco de mistério, é muito favorável nesse sentido. É lógico que se você tem um parceiro, se você tem uma família que lida bem com isso, a energia de vocês já é trocada no dia a dia. Então, ainda assim é interessante que você evite o toque de terceiros. Mas no caso de um familiar, de uma pessoa que não tem uma intenção negativa, o problema não se torna bem um problema. Tá bom? Às vezes é comum, quando uma família toda lida com espiritualidade, que elas dividam determinados elementos e trabalhem magia juntos. Isso, além de agregar a casa, criar uma proteção maior na casa,
unir os dois, né, os parceiros, no ideal comum, somatiza, porque a energia dos dois se somam, diferente de quando são pessoas distintas, onde a energia se divide. Então, primeira dica, tenha um altar cigano na sua casa. Segunda dica, evite banheiros e evite locais onde eles ficam muito expostos a terceiros. Então tá, o que é um altar cigano? O altar cigano é um local onde você vai concentrar elementos que representem para vocês essa egrégora. Não existe regra, mas existe sugestões. Por exemplo, as imagens ciganas. Se vocês sabem o nome dos ciganos que te acompanham, se vocês tiverem algum mentor cigano em particular, vocês podem colocar uma imagem dele. Como aqui a gente tem do Pablo, do Vladimir, que são ciganos que me acompanham, fazem parte da minha egrégora espiritual. Caso vocês não conheçam os seus ciganos protetores, aqueles que trabalham com você, você pode colocar uma representação genérica, como essas duas, que eu ganhei do Marcelo, e estou colocando aqui para representar, que é um cigano e uma cigana. Essa coisa de trabalhar sempre os dois polos é muito favorável, em qualquer tipo de altar, qualquer tipo de magia que vocês forem trabalhar. Colocar uma representação masculina e uma representação feminina. Outros elementos que vocês podem colocar. Vocês podem colocar moedas. Por quê? Porque moedas, como eu já falei com vocês, é uma representação muito ativa da força cigana. Tanto pela questão de valor mesmo que elas têm, quanto do fato delas circularem livremente, com muito mais facilidade do que uma nota. As moedas no seu altar cigano, entre outras coisas, elas vão atrair a prosperidade para a vida de vocês. Por quê? Porque, como mais uma vez, tudo no altar vai trabalhar a questão da similaridade da atração. Então as moedas elas vão atrair para a sua vida, o altar representa a sua vida, isso é uma representação muito legal, a prosperidade. Então tenha moedas, e não precisam ser só moedas que estão em circulação, moedas de outros países, moedas antigas, coloquem todas, sabe? É bem legal essa coisa, trabalhe com moedas. Outra coisa muito legal que vocês podem trabalhar também, cores. Eu aqui optei pelo vermelho, que representa bem a paixão, a vitalidade, a força, a proteção, que os ciganos também atuam. Na falta de uma cor específica, trabalhem o vermelho, como toalha, para cobrir o espaço que vocês destinarem aos ciganos na sua casa. Mas vocês podem pôr outras cores, como o dourado, que é uma cor que eu trabalho bastante também, que atrai a prosperidade, eleva a autoestima, eleva a energia do ambiente, isso é muito favorável. Os ciganos também gostam muito de cristais, de cores variadas. Sempre trabalhem cores quando forem trabalhar os ciganos. Evitem o preto, mas as demais cores, inclusive o branco eu faço só uma ressalva. Não utilizem também com muita frequência não, porque o branco é uma cor que os ciganos remontam ao luto. Então vocês podem fazer uso no dia a dia, mas não é tão favorável. O ideal é colocar cores fortes, como o verde, o azul, o amarelo, o dourado, o vermelho. E não utilizem o preto e evitem o uso do branco. Usem cristais variados, como eu falei, o próprio citrino, que representa a prosperidade, o quartzo rosa, que representa o amor, o lápis lazuli, que representa a transformação, e N outras cores de cristais que vocês podem trabalhar. Uma outra coisa muito legal, flores, tanto naturais quanto artificiais, vão dar um charme maior para o seu altar e vão atrair essas energias. As ciganas gostam muito de flores vermelhas, gostam muito de flores coloridas, vai enfeitar bem o ambiente da casa de vocês. Existem alguns elementos que eles não são obrigatórios no altar cigano, mas que são muito interessantes. Por exemplo, adagas. Altares ciganos é muito comum, sobretudo próximo da sua representação masculina, uma adaga. Ela, além de proteger o seu altar, então a sugestão que eu dou é que ela fique apontada na direção de entrada daquele ambiente. Se você colocou o altar na sala, coloque a adaga direcionada à entrada. Se você colocou no quarto, direcionada à porta da frente. Por quê? Porque qualquer energia negativa que for direcionada a você, ao altar ou ao ambiente,
vai ser diretamente cortado por essa adaga. Então ela é uma representação muito legal de proteção. Não deve ser usada para cortes, não deve ser usada para nada desse tipo. Ela é uma representação. Lembrando, gente, que instrumentos mágicos devem ser usados unicamente de forma ritualística. Se vocês pegam um instrumento mágico e utilizam ele de modo profano, vocês estão profanando aquele instrumento. Então, se você elegeu uma taça, por exemplo, para os seus ciganos, consagrou elas, e daqui a pouco eu vou falar sobre a consagração, ela não deve ser utilizada para tomar água, para tomar vinho de modo... até pode ser usada para tomar vinho num ritual que cobre isso, mas não deve ser utilizada para outro fim. A mesma coisa para a adaga, a mesma coisa para as flores, a mesma coisa para as imagens e para os cristais. Tenham os instrumentos mágicos de vocês como sagrados. Existem vertentes de magia onde os instrumentos nem são amostras, eles ficam guardados para evitar inclusive o olhar de uma pessoa negativa. Então, assim, a ressalva que eu faço: se você elegeu determinado instrumento para trabalhar a magia, ele vai ser usado único e exclusivamente para esse fim. As cores que você pode trabalhar com velas para o povo cigano. Essencialmente, de modo geral, dourado. Eu não vou nem explicar o porquê. Obviamente, vocês entendem a associação do dourado, né, da cor dourada, com os ciganos. Mas não é regra. Existem espíritos da egrégora cigana que atuam no vermelho. Espíritos, sobretudo os Exus e as pombageiras ciganas, linhas de trabalho como o do cigano Vladimir, atuam no vermelho. Outros rituais específicos ciganos vão cobrar o rosa, do amor. Rituais do amor essencialmente utilizam o rosa. Ou prata, sempre cores coloridas, cores fortes, sabe? Então vai depender. Mas normalmente vocês vão acender uma vela dourada para o seu cigano, para a sua cigana, para a Santa Sara Kali, que a gente já aprendeu quem é. Então essa é a ressalva que eu faço. Então o altar cigano, gente, é isso. É um espaço que vocês vão destinar para cultuar a egrégora cigana. Sempre que vocês forem fazer um ritual, façam naquele local, porque ele já vai concentrar uma energia. Um ponto muito favorável de ter um altar fixo, porque existem duas modalidades de altar: o altar fixo e o altar o altar fixo e o altar móvel. O que seria o altar móvel? É aquele onde eu faço o ritual, encerro o ritual, guardo os elementos. O altar fixo ele tem a mesma propriedade, mas ele tem uma vantagem. Toda vez que eu passo naquele ambiente e os meus olhos se voltam àqueles instrumentos, eu me conecto com o sagrado. Independente se eu faço uma oração, então o meu mental direciona a espiritualidade me responde. Além disso, o altar fixo, ele cria um ponto energético ali que representa a sua vida. Por mais que você não esteja em casa, você esteja no ambiente de trabalho, você esteja na rua, qualquer energia negativa que for direcionada a você, o altar vai atrair, vai consumir muitas vezes antes que essa energia atinja o seu campo áureo. Então ter um altar é muito favorável. As sugestões que eu te dou a respeito do altar é essas. Mas Gilberto, então é só pegar uma série de elementos que representam a egrégora cigana e montar o altar? Não. Existe um papel fundamental que nós chamamos de consagração. Eu creio que muitos de vocês já conheçam, mas como faz parte da matriz do curso, eu vou ensinar agora. O que é a consagração? Consagrar é tornar algo sagrado. Então eu vou tirar, é como se eu tirasse aquilo do plano material e duplicasse aquilo no plano etérico. Desse uma função exclusivamente ritualística para aquilo. Consagrar não é nada muito complexo. Ele é mais uma coisa de purificação e de determinação de função do que qualquer outra coisa. Então o primeiro passo é limpar aquele objeto, que pode ter sido comprado numa loja, que pode ter sido ganhado, que pode ter sido até mesmo encontrado. Você vai limpar das energias que já estão armazenadas naquele símbolo, naquele objeto e naquela fonte de magia. Então suponhamos uma imagem. Eu fui numa casa de umbanda, numa loja religiosa e comprei uma imagem. Ela é linda. O que é o primeiro passo que eu vou fazer? Eu vou limpar essa imagem. Existem N formas de limpeza. A minha orientação básica é limpe com um pano com álcool
ou um pano com sal. Porque o álcool e o sal, eles têm essa propriedade de purificar. Então você vai limpar, descarregar das energias que foram acumuladas naquele objeto ao longo do tempo. Encerrou esse processo de purificação, você vai consagrar. Como é que eu posso consagrar? Eu posso utilizar uma vela, vou acender uma vela dourada dos ciganos, colocar diante da imagem e consagrar aquela imagem à minha espiritualidade. Na apostila, eu vou enviar para vocês um arquivo falando sobre a consagração. Mas basicamente vai funcionar dessa forma. Vocês vão colocar essa vela aos pés da imagem e vai consagrar aquela imagem ao seu cigano, à sua cigana ou à sua egrégora cigana. No caso de uma imagem. No caso de um cristal, de uma moeda, de uma adaga ou de uma taça, você vai fazer o mesmo processo de purificação e vai colocar no seu altar, consagrando, ou seja, direcionando. A partir de hoje, eu consagro o objeto X a servir a tal função no meu altar. Coloca ali e é isso que você vai fazer. Não tem muito mistério, muito o que dizer. Mas é importante que vocês, antes de colocar no altar, vocês consagrem aquele objeto. E mais uma vez eu friso, depois que vocês utilizarem aquele objeto como sagrado, não utilizem de modo que não seja ritualístico. Muito importante, tá bom? Então, na aula de hoje é isso. O altar, ele não é uma obrigação, mas ele é algo muito favorável para os praticantes de magia que trabalham com a egrégora cigana. Então, eu desejo que Santa Sara Kali abençoe a todos vocês e até a próxima aula. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Santa Sara Kali, a protetora dos ciganos. Falar da cultura cigana sem falar de Santa Sara é impossível. Porque dentro do panteão cigano, Santa Sara tem uma forte ênfase. Ela é praticamente a intercessora entre Djeula, que é Deus, né, dentro da cultura romani. A palavra que nós usamos para Deus é Djeula. E os homens. Santa Sara representa esse papel intermediário. Todos os ciganos a reverenciam. Ela tem esse forte fator cultural. O povo cigano, como a gente já viu, ele sofreu uma diáspora. Que provavelmente tenha vindo da Índia ou talvez do Oriente Médio. E com isso eles se tornaram nômades. Cada tribo cigana que foi se alojando, né, passando por toda a Europa, por toda a América, a Ásia, a Oceania, fez com que os fatores culturais de cada região fossem sendo anexados à cultura cigana. Então, por exemplo, os ciganos brasileiros, eles têm uma forte ênfase também com Nossa Senhora, né? Então não é incomum nos altares ciganos das tribos nacionais, eles terem uma imagem de Nossa Senhora também no altar. Como os do Oriente, não são incomuns a imagem de Ganesha, também associada à cultura cigana. Tudo reflete muito, como eu disse, as influências culturais. Só que algumas coisas permanecem, como o culto a Djeula, que seria essa manifestação de Deus, né, que os ciganos têm, e a imagem de Santa Sara. Santa Sara, ela vem associada à cultura cigana por algumas lendas que a remontam desde o período pré-cristão ao período cristão do século I, por exemplo. Algumas vertentes dizem que Santa Sara era uma das empregadas de Maria Madalena, né, uma das servas de Maria Madalena, e que em um dado momento foi acolhido pelos ciganos e se tornou protetora deles. Inclusive, uma das orações de Santa Sara mais comum fazem referência a esse momento, onde elas estavam perdidas, né, no meio de uma tempestade, e Santa Sara fez uma promessa a Djeula e que elas cobriria a cabeça com um véu se elas saíssem daquilo ali. Chegando na costa, elas encontraram com o povo cigano e ali ela se tornou uma cigana. Outras vertentes associam muito a imagem de Santa Sara a um suposto envolvimento amoroso que Jesus teria tido com Maria Madalena. E que toda essa perseguição que o povo cigano sofreu, todo esse estado nômade que eles construíram, seriam pela perseguição que os primeiros cristãos sofreram. Tudo isso, né, é uma mentalidade que surgiu durante a Idade Média para explicar. Por quê? Porque imagina a mentalidade fechada da Idade Média, né,
um cristianismo fechado, de repente tem um povo, uma raça, que não tem um paradouro, né? Que não se fixa a local nenhum. Então, automaticamente, é muito comum que surgissem lendas, histórias. Alguns remontam que os ciganos teriam se originado de Caim, que matou seu irmão Abel, como eu já comentei com vocês. Tudo isso para explicar. Mas voltando para Santa Sara, Sara seria um título de nobreza que foi dado, como princesa, rainha, né? Uma mulher da nobreza. E Kali vem do sânscrito e significa a negra, que tanto pode representar a coloração de Santa Sara, porque Santa Sara Kali é uma santa que tem uma tez escura, né? Tem uma pele mais escurecida, algumas imagens negras, algumas imagens vermelhas, quanto também remonta à imagem da deusa indiana Kali, que é a deusa da morte, a deusa da transmutação, a deusa da transformação. Todos esses aspectos foram associados a Santa Sara. Então a gente pode perceber que os ciganos utilizam Santa Sara tanto como uma deusa, né? Como uma divindade de proteção, como Kali é, como também inclusive uma divindade de não diria vingança, mas de justiça. Quando o cigano se sente injustiçado frente à comunidade ou frente aos gadis, eles invocam a justiça de Santa Sara, remontando esse aspecto bem feroz dessa divindade. Então Santa Sara, ela junta esses dois aspectos da deusa mãe, né, do feminino, do sagrado feminino representado por Sara e também pela versão negra Kali. Então ela seria uma junção, né, uma divindade completa em si mesma, carregando uma potencialidade positiva e negativa. Entenda o negativo não como ruim, mas no sentido de anulação, de feminino e coisas do gênero, tá bom? Então Santa Sara, gente, ela é divina dentro do povo cigano. Todo altar cigano tem uma imagem de Santa Sara, que seja uma imagem como essa, em gesso, que seja uma imagem impressa. Mas é interessante que vocês tenham essa imagem. Gilberto, o que eu posso fazer com Santa Sara? Infinitas coisas. Os ciganos utilizam Santa Sara para os mais diversos feitos, desde da mulher que deseja engravidar, até problemas de saúde, problemas financeiros, problemas familiares. Eles invocam essa santa a todo momento. E nós, né, que estamos estudando essa cultura para trabalhar magisticamente a egrégora cigana, podemos pedir o auxílio de Santa Sara também. Basta vocês acenderem um incenso, acenderem uma vela dourada a Santa Sara. Normalmente os ciganos trabalham Santa Sara com lenços. Como assim, Gilberto? Eles pegam um lenço da cor específica ao pedido deles. Então, por exemplo, se é um pedido relacionado a amor, um lenço rosa. Se é um pedido relacionado à prosperidade, um lenço dourado ou verde. E amarram na imagem, nos pés de Santa Sara, né? Fazendo aquele pedido. Não é incomum, por exemplo, a gente achar a imagem de Santa Sara com dezenas de laços amarrados. São pedidos feitos a ela. Então é uma orientação que eu dou. Eu conheço outros magistas que utilizam lenço direto na mesa do altar. Então, por exemplo, coloca um manto verde pedindo prosperidade, coloca sobre o manto verde um manto rosa, né? Porque Santa Sara trabalha bastante com os lenços. Tanto que isso é um traço muito comum dentro da cultura cigana. A mulher cigana, depois de casada, ela cobre a cabeça com um lenço, que faz referência, né, a Santa Sara, porque o cabelo de uma mulher, o chakra coronário, ele deve ser protegido. Eu ouvi uma vez de uma cigana do astral que dizia que para uma cigana é mais importante cobrir a cabeça do que os próprios seios. Isso é uma forma delas expressar o quanto cuidar, né, da espiritualidade, do chakra coronário é importante. Que o pudor da cigana seria o cabelo. Então, gente, abusem do lenço, abusem das cores. E Santa Sara é maravilhosa para se trabalhar com questões do tipo. O que é interessante que vocês saibam? O dia de Santa Sara Kali é dia 24 e 25 de maio, onde fazem todo um ritual de oferendas, festivais para Santa Sara, fazem as festas ciganas nessa data. Então, galera, o que eu quero saber que vocês entendam é isso. Eu vou postar junto com essa aula algumas lendas sobre Santa Sara, algumas lendas sobre Kali, né? Alguns estudos dentro da própria apostila na aula 3. A gente tem todo um estudo sobre Santa Sara que eu gostaria que vocês participassem, tá bom?
Então agora, cientes de quem já é Santa Sara, que essa energia do astral possa abençoar todos vocês. Só mais uma orientação, um dia eu estava conversando com uma cigana que trabalha comigo, a Sarita, e ela me disse que Santa Sara é uma energia, que é uma energia que acolhe a todos. Todos aqueles que se sentem sem lar, todos aqueles que, como todos na verdade, né? O nosso lar é o planeta, é a criação, é a vida. Nós temos que ser eternos nômades e Santa Sara está ali nos abençoando a cada mudança. E todos aqueles que se sentirem desamparados, se rogarem por Santa Sara, serão ouvidos, tá bom? Santa Sara faz parte do mistério das Madonas Negras, né? Como Nossa Senhora Aparecida e tantas outras, que são nada mais do que a face negra da Grande Mãe. Então, galera, que Santa Sara abençoe a todos vocês e até a próxima aula.